Deus, ajuda-nos aqui, pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a Tua palavra, segundo a manifestação do Teu Espírito, que é o Espírito de Cristo, o Espírito de revelação. Revela-nos a verdade, pois a verdade nos libertará. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados ao Senhor, hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais. E nunca podemos nos esquecer disso, que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas são as armas da nossa milícia, que nunca podemos nos esquecer que elas não são carnais. Não use as armas numa luta como esta, uma luta contra fortalezas, contra sofismas, contra a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não use armas carnais. Não use para vencer um inimigo espiritual armas carnais, porque um inimigo espiritual só pode ser vencido espiritualmente. Há uma guerra espiritual, há uma luta espiritual, que essa luta, ela luta contra fortalezas, sejam mentais, fortalezas, sejam espirituais. Ela luta contra sofismas, mentiras que têm a aparência de verdade, que enganam a muitos. Ela luta contra a altivez que combate o conhecimento de Deus. E nós precisamos entender que estas armas, o conjunto delas, nós poderíamos até mesmo chamar de a nossa armadura, com o que nós nos armamos, mas que são espirituais. Elas não são carnais. Não combata o teu inimigo com as armas dele. Não combata a carne com as armas da carne, não combata o mundo com as armas do mundo, não combata o diabo com as armas do diabo. Se você combater o teu inimigo com as armas do teu inimigo, fatalmente você perderá. O teu inimigo é muito mais habilidoso, o teu inimigo tem muito mais experiência com as armas que pertencem a ele mesmo. E nós devemos compreender que Deus deixou para nós as armas que nos darão a vitória, que são poderosas em Deus. Esse poder não está em nós, não é pela força do guerreiro, nem pela força do cavalo que nós vencemos as nossas batalhas. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, é o que o Senhor nos diz. Nós precisamos acordar para usarmos essas armas.
e não usarmos as armas que não são nossas. Eu quero enfatizar isto bem, porque isso é um dos problemas que a igreja vivencia quando a igreja usa armas que não são de Deus, que não são as armas poderosas em Deus, são armas carnais. E como carnais, são armas poderosas na carne, ou até mesmo na carnalidade. Não sejamos carnais, mas sim espirituais. E ser espiritual é ser maduro, é ter maturidade, sabendo que o espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. Esse julgar não é um julgar meramente um julgar para juízo, é um julgar para discernir, para saber, eu julgo e tenho discernimento. Isto é de Deus, isto não é de Deus. Eu julgo espíritos, tenho discernimento de espíritos, julgo todas as coisas, mas não sou julgado. Julgo coisas e não pessoas, julgo coisas e não irmãos, porque quando julgamos uns aos outros, temos que ser disciplinados para não sermos condenados. E necessitamos usar essas armas que são poderosas para poder destruir fortalezas, para anular sofismas e para vencer todo o levante de altivez contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. E hoje, permita-me ser, em sua vida, uma espécie de um escudeiro. Um escudeiro deveria guardar, deveria proteger, vigiar e cuidar das armas de um guerreiro ou de um cavaleiro. Um escudeiro cuidava, polia a armadura, não permitia que a armadura viesse a enferrujar. Meus irmãos, há muita gente que não tem cuidado da sua armadura. E porque não tem cuidado da sua armadura, a sua armadura, quer seja o seu capacete, quer seja a sua couraça, quer seja as suas sandálias, quer seja a sua espada, ou quer seja o seu escudo, estão enferrujando. E aonde a ferrugem chega, a corrupção habita. E aonde a corrupção está, aquilo que antes era poderoso, aquilo que antes tinha força, aquilo que antes cortava ou aquilo que antes impedia, que protegia, começa a ter pontos de fragilidade. E que com a própria mão você pode perfurá-la. Aquela armadura antes que nada atravessava, agora facilmente pode ser atravessada, até mesmo com um dedo. Por quê? Porque a ferrugem se instalou. E era função do escudeiro guardar e cuidar da armadura, polir a armadura, afiar a espada. E hoje eu peço permissão a você para que eu possa, de alguma maneira, através dessa palavra, polir a tua armadura. Eu possa, através dessa palavra, afiar a tua espada. Eu possa, através dessa palavra, guardar o teu pertence.
a tua armadura e possamos juntos evitar os problemas que prejudicam a boa utilização e eficaz utilização da armadura. Nós falamos muito da armadura da fé, da armadura do cristão, a armadura de Deus. Deus nos concede para uma luta sobrenatural. Nós recebemos armamento sobrenatural, armas sobrenaturais. Então, venha comigo ao texto que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. A partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda, ouça bem, não de parte, mas de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Por isso as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. E sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda, mais uma vez, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, tomai toda a armadura para vencer tudo. Permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, de pé, não abatidos. Estai firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, mais uma vez, todos. Você nota como o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito, ele usa essas palavras de totalidade, toda a armadura, em todo o tempo, vencer tudo, apagar todos, os dados inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando, agora mais uma vez, em todo tempo, no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Há muitas coisas que eu poderia falar sobre a armadura. A primeira delas, do primeiro problema, é que nós temos que manter a armadura adequada, a armadura na eficiência que essa armadura tem que ter. Para isso, não podemos permitir, em primeiro lugar, a ferrugem. A armadura é de Deus. É de Deus.
procede de Deus. Entenda bem, eu e você não estamos, e Deus não está aparamentado, Ele nem necessita de armadura alguma. Deus é Deus. Deus é onipotente, que seja entendido. Mas quem precisa da armadura somos nós. E Deus propicia, vem dele, não vem do mundo, não vem da carne, não vem das trevas, não vem de lugar nenhum que não seja do Senhor. Nossas armas são poderosas em Deus, porque elas procedem de Deus. Mas eu e você devemos cuidar das armas da nossa milícia, das armas que Deus nos confiou para que possamos vencer tudo. Tudo. E depois de vencer tudo, vencer todo o dia mal, permanecermos inabaláveis. Ele nos deu isto. É necessário que eu cuide da armadura, que eu não permita que ela enferruje. Para isso eu tenho que estar polindo, limpando, constantemente, cuidando do capacete da salvação, cuidando da couraça da justiça, cuidando da verdade com a qual eu estou cingido, cuidando dos meus calçados, da preparação do Evangelho da paz, cuidando da espada do Espírito, polindo e afiando, cuidando do escudo da fé. Eu preciso trabalhar em todas essas coisas e manter a integridade da minha armadura. Mas para que eu cuide disto, outra coisa eu também tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar do corpo da pessoa sobre a qual estará a armadura. Uma pessoa debilitada, uma pessoa fraca, o peso da armadura para ela lhe será prejudicial. Eu preciso fortalecer. Por isso a Bíblia começa dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu primeiro passo é me fortalecer. Eu tenho que criar músculos e eu tenho que gerar em mim destreza. Eu preciso saber usar bem cada parte desta armadura. Eu preciso ter eficiência com a espada, com o escudo. Lembre-se, a Bíblia diz, embraçando sempre o escudo da fé. Esse escudo não pode sair de perto de você. Esse escudo tem que estar com você. E você tem que estar embraçando sempre esse escudo. Não descuide por um momento, porque na hora em que você não cuida, o ataque vem. E é hora de levantar o escudo, com o qual você poderá apagar todos os dados inflamados do inimigo. Então, inicialmente eu tenho que cuidar tanto da armadura, quanto daquele que sou eu, que usarei a armadura. Eu tenho que estar fortalecido, capacitado a utilizar essas armas poderosas de Deus. Armas poderosas. Essas não são quaisquer armas. São armas divinas, são armas poderosas. Eu não tenho que usar as armas do mundo, eu não tenho que usar as armas do diabo, eu não tenho que usar as armas da carne. Eu não tenho que lutar carnalmente. Eu não tenho que dar vazão à minha carne. Eu tenho que compreender
que essas armas, que eu devo ser habilidoso com elas, são poderosas e me levarão a uma vitória, depois da qual eu permanecerei inabalável. Inabalável. A vitória, e ter alcançado a vitória, pode se tornar um momento dos mais perigosos para que venha uma derrota. Sabe, grandes estrategistas não fazem a estratégia apenas de vencer, fazem a estratégia de como manter a vitória, como consolidar a conquista. Essas armas não nos dão só a vitória, porque nós permanecemos inabaláveis, essas armas consolidam a nossa conquista. Nós precisamos ter conquistas consolidadas. Por isso, a armadura da fé nos foi concedida. Mas há nas Sagradas Escrituras algumas coisas bem interessantes em que encontramos. A primeira delas está na história de um homem, de um general, de um herói, de um guerreiro, que foi pedir ajuda ao profeta Eliseu, pois esse homem era leproso. Sua armadura não só lhe protegia ou lhe servia na batalha, mas escondia, ocultava o estado de seu corpo, a sua lepra. A armadura que Deus nos dá, ela não é para ocultar um estado de nosso corpo, como um estado de lepra. Lepra, nas Sagradas Escrituras, representam contaminação e, acima de tudo, simbolizam pecado. A armadura não foi feita para ocultar pecados, pecados ocultos, pecados escondidos. Uma lepra que te devora, que come a tua própria carne, que te torna debilitado. Esse homem tinha esse problema, ele estava mortalmente ferido por um inimigo contra o qual ele não podia lutar, sua lepra. E então, o profeta diz, mergulha 7 vezes no Jordão. 7 é um número de plenitude, de totalidade, até de perfeição. E que nós devemos entender que batizar-se, mergulhar-se, é arrepender-se e purificar-se. Para enfrentar o pecado, para enfrentar a lepra, para não ter pecados ocultos, o que eu preciso é de uma plenitude de arrependimento. Eu preciso me arrepender plenamente, me lavar completamente, e então a lepra abandonará todo o meu corpo. Para isto, eu tenho que compreender que a armadura de Deus não serve para ocultar minhas falhas, meus pecados. Os pecados eu tenho que tirá-los de mim. Não é usando a armadura que eu resolverei o problema do pecado. Eu tenho que colocar a armadura de lado e mergulhar no arrependimento. Eu preciso do arrependimento para poder resolver o pecado. Ocultar pecado não resolve pecado. Arrepender-se do pecado resolve pecado. Então, nós começamos a ver, como eu disse, vários problemas referentes à armadura. Outro problema que existe na Bíblia
É aquele famoso momento em que Davi teve que enfrentar Golias. Ele foi dada a armadura de Saul. A armadura de outro não lhe serve. Que seja ungido, não lhe serve. Sabe, aquela armadura, por 2 motivos, não servia a Davi. Em primeiro lugar, era uma armadura feita para Saul. Saul era um homem de grande estatura. Sua cabeça se alteava diante dos homens. Os seus ombros, as pessoas batiam na medida dos seus ombros. Então, ali estava Davi com uma armadura, ele que era jovem, ele que era possivelmente um menino, porque Saul diz, você ainda não é homem feito. Ele que não deveria ter atingido todo o seu desenvolvimento físico, agora recebe uma armadura de um homem grande, de um homem de grande estatura, possivelmente um homem com um peso corporal grande, sendo ele um guerreiro. A armadura para Davi, a armadura de Saul, era mais prejudicial que benéfica. A armadura de Deus, que procede de Deus, esta armadura tem as suas medidas. Ela tem as suas medidas. Há coisas na Bíblia como aquele que profetiza e profetiza na proporção da sua fé. Você recebe fé na medida certa para profetizar da forma certa que você tem que profetizar. Essa é uma armadura que está conforme as suas medidas. Nós precisamos estar usando a armadura certa. Segundo motivo é que Davi disse, eu não sou experiente, eu não tenho experiência, eu não sou testado, eu não sou treinado com essa armadura. A armadura sem treino, armas, por melhores que sejam, nós temos que nos adestrar, nós temos que treinar com essa arma. Você não tem um escudo da fé apenas para que o escudo da fé seja usado quando os dados vierem. Você aprende, antes que os dados sejam lançados contra você, a usar o escudo. Você aprende a usar a espada antes que você tenha que usá-la no campo de batalha. Você aprende a usar o capacete, você aprende a usar a couraça, você aprende a usar o cinturão, você aprende todas essas coisas não apenas no campo de batalha. Se for só no campo de batalha, você está propenso a fracassar. O teu adestramento vem antes. E nós precisamos em todo tempo estar crescendo e nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder e usando com perícia as armas da nossa milícia. Então eu não estou esperando o momento da guerra, eu me preparo para a guerra antes da guerra. Eu me preparo para a guerra. Um dos grandes problemas de guerras é que pessoas inexperientes vão à guerra. E quando eles vão à guerra, eles não sabem como guerrear e acabam morrendo. O segredo de Roma, que dominou o mundo por quase 1000 anos, o segredo de Roma é que a primeira legião de Roma foi um fracasso. Você sabia disso historicamente? Por que foi um fracasso? Porque eram pessoas do campo, eram pessoas, trabalhadores da cidade, e se levantava então o exército e armava as pessoas, vamos à batalha, e perderam. Roma aprendeu com seu erro. E o que Roma fez? Criou legionários. Os legionários eram soldados treinados.
Eles sabiam usar a espada, eles sabiam usar a armadura era de sua responsabilidade, eles carregavam a armadura, eles andavam dia e noite com aquela armadura, eles tinham quilos e mais quilos de metal sobre o seu corpo. No frio andavam com a armadura, no calor andavam com a armadura, e houve uma coisa diferente que Roma estabeleceu, se chamava disciplina. E contra um exército que nos seus dias era o exército mais bem treinado no mundo, ninguém pôde fazer frente aos romanos. Por que os espartanos eram tão poderosos em batalha? Porque os espartanos viviam para a guerra. Os espartanos treinavam e treinavam e treinavam para a guerra. A guerra era o seu modo de vida. E nós, muitas vezes, não compreendemos que nós estamos numa guerra. E numa guerra você não espera ela vir a você. Você treina para que quando ela vier, você esteja preparado. Então, nós necessitamos de gente madura, de combatentes experimentados, bem treinados, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu não quero usar a armadura de outro ungido, eu quero usar a minha própria armadura. Eu tenho que tomar a armadura toda, eu tenho que ser digno da armadura que eu usarei. Essa é uma armadura muito bem feita, muito bem preparada. Ela vem de Deus. Eu tenho que estar à altura das armas da minha milícia. Elas são poderosas em Deus. Eu tenho que ser igualmente poderoso em Deus. Vejamos algumas coisas sobre essa armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. A primeira coisa que eu tenho que ser é firme. Uma fé não firme não é fé. O homem de ânimo dobre. Eu não posso eu tenho que possuir decisão. Num campo de batalha, a indecisão mata mais do que qualquer outra coisa. Nós temos que ser firmes, decididos, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Um cinturão tem que ser justo. Uma verdade precisa ser justa. Deixe-me colocar isso de outra maneira. Verdades frouxas são apenas mentiras em nossas vidas. Nós não podemos ter uma verdade frouxa. E mais do que isso, veja, a justiça, ela necessita ser ajustada. E o ajuste vem pelo cinturão. E o cinturão é a verdade. Justiça sem verdade não é justiça. Justiça frouxa é injustiça. Amém? Lembremos então agora de um outro personagem bíblico, Acabe, que tinha brechas em sua couraça. E a Bíblia diz que aquela flecha atirada acidentalmente
atravessou, porque encontrou a brecha. E, meus irmãos, faltou um ajuste. Faltou um ajuste. Tudo tem que ser bem ajustado, e só há uma maneira de ajustar bem as coisas, é pela verdade. Pela verdade. Uma verdade justa, uma verdade firme, uma verdade que você tem que ir até que não haja espaço, cingido com a verdade, vestido com a justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Deixe-me dizer uma coisa, no tumulto da guerra, se ouve o calçado do valente, e o Evangelho da paz, nós não temos que meramente, e que isso não é coisa mera, estar transmitindo o Evangelho da paz. Nós temos que estar no Evangelho da paz. Aqui cabe bem o termo inglês de calce o sapato. Você tem que entender o que significa calçar o sapato, estar no sapato de alguém. Agora você está no Evangelho da paz. O Evangelho da paz não é para que esteja do teu lado. O Evangelho da paz é que seja a sua forma de caminhar. Nós temos uma maneira de caminhar, mesmo no tumulto da batalha, se ouve a nossa caminhada, porque nós caminhamos no Evangelho da paz, ou com o Evangelho da paz. Com o Evangelho da paz, é a nossa forma de caminhar. E muitos têm perdido a batalha, porque têm colocado o Evangelho da paz de lado. Não é algo para que seja apreciado, é algo para que seja usado. Nós temos que usar, nós temos que estar firmados neste Evangelho. Este Evangelho é que protege os nossos pés. Esse Evangelho é que guarda os nossos pés. Esse Evangelho é que nos faz ir mais ao longe. Júlio César é tido como o criador do salto, do sapato. Pois Júlio César percebeu que os legionários, no muito caminhar, começavam a erguer o seu calcanhar do chão, para de alguma maneira poder relaxar um pouco das dores provocadas pela caminhada. Então, Júlio César, que era um estrategista extraordinário, percebeu uma necessidade e mandou acrescentar abaixo do calcanhar mais alguns pedaços de couro. Dessa forma criou o salto. E, por este motivo, deu àqueles que caminhavam a sandália romana, deixou de ser plana como as demais sandálias e passou a ter um salto. E ele caminhou, em média, com as suas tropas, mais de 3 milhas do que os seus oponentes. O que lhe fazia chegar bem antes no campo de batalha e escolher a melhor posição. Um pequeno detalhe fez toda a diferença. E esse calçado do Evangelho da paz nos dá conforto para que nós caminhemos. Nós caminhamos com conforto. E dessa maneira, nós chegamos mais longe do que outras tropas. Nós voamos como águias, corremos e não cansamos, caminhamos e não nos fatigamos. Não nos fatigamos, nem nos cansamos, porque estamos calçados com a preparação do Evangelho da paz. É nisso que estamos calçados.
É nisso que nós estamos preparados. No que você se calça para fazer tal coisa? No que você se apoia para fazer tal coisa? Eu me calço na preparação. Eu estou preparado, calçado no Evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé. Fé não é para estar longe de você. Fé é para estar contigo. Em todos os momentos. Use bem a tua armadura. Aprenda a usar o escudo. Que o escudo seja uma continuação, assim como a espada, seja uma continuação do teu braço. Antigos guerreiros caminhavam tanto com o seu escudo e tanto com sua espada, que não lhe causava cansaço algum levar o seu escudo ou levar a sua espada, e ao contrário, se eles não estivessem com o escudo e com a espada, eles sentiam que algo faltava. Nós temos que estar sempre para vencermos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Meus irmãos, nós temos que estar cobertos, com a cabeça coberta. Coberta com o quê? Com o capacete da salvação. É o capacete da salvação que nos livrará dos golpes mais mortais. Havia algo na armadura romana muito interessante, porque um capacete pode lhe prejudicar a visão e a audição. E se você notar a forma do capacete romano, não era uma questão só de proteger a face. Normalmente nós temos a ideia daquele capacete, nariz, ou o capacete medieval, que fechava tudo, que englobava tudo. Lembre-se que ali, quase sempre, aqueles cavaleiros medievais, era uma guerra, digamos, uma luta individual. Mas Roma era a disciplina do grupo. Um bárbaro lutava por sua própria glória. Então, ele queria demonstrar os seus bíceps, ele queria ter a espada mais pesada, ele queria ter todas essas... Ele se jogava em guerra porque lutava pela sua glória. O soldado romano lutava pela glória de Roma. É diferente. Nós não lutamos pela nossa glória. Tudo o que fizermos, quer em palavra ou em atos, nós fazemos para a glória de Deus. Nós lutamos pela glória do nosso Senhor. Então, o capacete romano, ele tinha algumas coisas diferentes. O capacete romano, em primeiro lugar, ele era feito de tal forma que quem o usava escutava melhor. Havia uma forma no capacete que não bloqueava o ouvir, mas ampliava o ouvir, para que as ordens fossem bem entendidas. O capacete da salvação faz com que eu ouça melhor a voz do meu general. E o meu general é Cristo. O meu comandante é o Senhor. E eu quero ouvi-lo e obedecê-lo. Outra coisa, a forma como o capacete tinha, protegia para que os estilhaços da batalha, ou fragmentos diversos, ou a luz, ou qualquer outra coisa, viesse a prejudicar a minha visão. Ele tinha de tal forma que protegia, que mantinha a visão. O capacete da salvação mantém a minha visão. E Paulo diz: eu, irmãos, fui fiel
a visão celestial. Por fim, o capacete romano, ele tinha uma forma que desviava os golpes. Ele não só protegia a cabeça. Quando alguém desferia um golpe contra um soldado romano, esse golpe vinha para atingir um ponto vital. Então, o capacete romano fazia com que o golpe da espada, a espada escorregasse e ela fosse lançada. Ele não conseguia acertar o ombro, ele não conseguia acertar o pescoço, porque o capacete romano era feito e ele tinha a forma perfeita para, batendo nele, ele impedir o golpe e desviar o golpe. O Evangelho da paz é no qual nós estamos calçados, mas a salvação está sobre a nossa cabeça. Paz sobre os nossos pés, salvação sobre a nossa cabeça. A salvação sobre a nossa cabeça não só protege, desvia os golpes que são dados contra a sua cabeça. Por fim, a espada do Espírito. Como eu disse, essa espada tem que ser afiada. Essa espada, você tem que manejar bem a palavra da verdade, a espada do Espírito. Você tem que ser um espadachim habilidoso. Você tem que aprender a usar essa palavra. E você só aprenderá a usar essa palavra pelo manuseio dessa palavra. Nós precisamos estar constantemente manuseando a palavra. Há coisas na nossa Bíblia, há frases como uma frase de Billy Graham, que diz sobre a oração: ajoelhe e ore, e não pare de orar até que você e Deus sejam amigos íntimos. Frase extraordinária. Se não houvesse outro motivo para orar, esse seria o motivo. E mostra como nós precisamos orar. E nós precisamos, de igual maneira, estar usando constantemente a palavra de Deus. Até que possamos estar totalmente aptos, capacitados, manuseando bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos estar com toda a armadura. Estar com o escudo e não estar com a espada é um erro. Estar com o capacete e não estar calçado é um erro. Vocês têm que estar com toda a armadura. Usá-la plenamente, sabedor que ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Sabe, esses principados, essas potestades, esses poderes dominadores, esse mundo tenebroso, essas forças espirituais do mal nas regiões celestes, isso tudo é destruído pelas armas do Senhor que nos foram entregues, pelas armas da nossa milícia. Mas você tem que cuidar da sua armadura e você tem que cuidar de si mesmo. Tem cuidado de si mesmo. Tenha cuidado de si mesmo. Cuide-se. É uma ordem bíblica. Cuide-se. Deus quer e Deus irá nos usar poderosamente. E o que nos espera é a vitória, se nós usarmos as armas da nossa milícia. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra. Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos, de fato, sermos usados pelo Senhor, e ousados no Senhor. Para isso, devemos orar não apenas por nós, mas por todos, e também pela liderança. Abençoe-nos, ó Senhor.
pelo poder do teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.